Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos transmitir aqui do altar da nossa igreja a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Muito obrigado, nossa série está indo lá para o meu canal do YouTube. Obrigado aos irmãos que já me seguem lá no canal. Continue inscrevendo nesse canal, deixa like, comenta lá, compartilha nossos lives, nossos louvores, nossas orações. Deus abençoe esses irmãos, essas irmãs que estão nos dando seu carinho, seu apoio. No nome de Jesus, estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender com a rainha, com a Jezabel, o que nós mulheres não devemos fazer com esta mulher. Vamos aprender com ela agora. Vamos orar, que não seja eu aqui pregando minha vida, da minha carne, do meu ego, mas que seja Jesus falando aqui no altar dessa igreja. Senhor Jesus, que eu, a mulher, diminua na terra, que o Senhor cresça na minha vida, cresça no meu ministério da palavra. Venha abrir os códigos secretos da Bíblia. Me dê olhos puros para enxergar aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Me ensina a tua palavra. Vem nessa noite. Vem sobre o altar desta igreja. Desça com graça, com conhecimento, sabedoria. Fale conosco, nos ensine tua palavra agora, Pai. Não seja mais eu a mulher, Pai, que seja o Senhor. Venha nos edificar, edifica tuas ovelhas, Pai, através das pregações que é pregada aqui na casa do Senhor. E onde vai entrar minha voz, aonde eu vou entrar pregando, Senhor, que o Senhor venha honrar esta casa, esta família, este lar. Venha abençoar com as bênçãos dos céus, no nome de Jesus. Damos ordem também, Senhor, ao mundo espiritual, para que ao nome de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todos os principados, potestades, dominadores, demônios e legiões, neste momento venha dobrar o joelho ao nome de Jesus Cristo e no sangue de Jesus. E que o Senhor venha com a vitória sobre as nossas vidas, com a bênção em nome de Jesus e no sangue do Cordeiro. Amém, Senhor, e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor nessa noite se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Acabe reina em casa com Jezabel. E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel. No ano 38º de Asa, rei de Judá, reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Orim, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisas leves andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei do Sidônio. Foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, em seus dias. Amém. Só até esse versículo. Então hoje nós estamos falando desta mulher, Jezabel, que nós vamos aprender o que nós devemos, a mulher que nós não devemos ser. Uma mulher que tem as características da mulher Jezabel. Então a palavra diz que Acabe, seu marido, seu esposo, era ali rei de Israel. Israel estava dividido nesse tempo. Em Jerusalém reinava outro rei, e Acabe reinava em Israel. O reino do norte, Acabe, e o reino do sul. E a palavra de Deus vai nos dizendo que quando ele foi
escolher ali para casar, ele escolheu esta mulher, que ela era uma princesa ali da Cilícia. Ela era filha do rei de Sidônio, mas ela era uma mulher que servia a Baal. E ali em Israel, os filhos de Deus ali de Israel, eles não podiam casar com mulheres estrangeiras. E nós vemos que Acabe, ele já começou fazendo errado. Ele já escolheu uma aliança errada. Que nós vamos aprender o que nós não podemos fazer. Com o aprendizado de Jezabel, o primeiro passo, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas alianças. Eu e você, quer cristão, quer cristã, muito cuidado com a aliança. Porque uma aliança com a pessoa errada vai nos destruir. Foi o final de Acabe e Jezabel. Eles foram destruídos. A aliança não é só no casamento. A aliança quando se fala de uma amizade, quando você se prende em alguém. Aliança no ministério, com que tipo de ovelha você anda, com que tipo de obreiro você anda. Aliança nas amizades, com quem você leva dentro de sua casa. Então, aliança na vida sentimental, com quem que você tem interesse em casar. Que tipo de homem você almeja para a tua vida sentimental? Que tipo de mulher? Então tudo isso nós aprendemos que Acabe, ele escolhe uma mulher filha de rei. Mas era uma mulher que servia a deuses Baal. Ela não servia o Deus de Israel. E quando eu e você andamos com alguém que tem outro espírito, que serve a outros deuses, há uma influência naquela pessoa, há uma influência na nossa pessoa. Então ali vai ter um confronto. Ali os dois não falam a mesma língua. Ali vai ter o que for mais forte vai vencer o outro. E no caso aqui foi a Jezabel, a mulher sedutora, manipuladora. Esta mulher vence o seu marido com as suas influências. Então nós nunca devemos ser como Jezabel. Nós nunca devemos querer ser como Acabe, um homem de Deus que faz aliança com a mulher estrangeira, filha de rei, que serve a Baal. Então, primeiro passo, nós devemos ter cuidado com as nossas alianças. É o que nós aprendemos com esta mulher. Segundo passo, que Jezabel, ela era idólatra. Ela trouxe para Israel a idolatria. Nós sabemos que a idolatria, ela traz outros demônios para nossas vidas, como o demônio da prostituição. Está ligado essas práticas. Ali a Bíblia diz que ela se prostituía, ela incentivava a prostituição em Israel. E como perseguiu os profetas de Deus. E ali ela tinha 900 profetas do lado dela, de Acera e de Baal. Então, irmão, quando eu e você faz uma aliança com uma pessoa que ele é idólatra, nós vamos atrair para a nossa vida maldição hereditária. Porque a Bíblia diz que essa mulher aqui, ela teve uma filha. Nós estudamos sexta-feira sobre Atalia e Atália. Ela era filha de Jezabel e filha de Acabe. Ela continuou praticando as mesmas coisas que a mãe dela praticou. Ela levou altares de Baal para o reino de Judá. E ela matou os próprios netos. Ela era perversa como a mãe. Ela matou os netos para usurpar o trono de Judá. E ali, ainda bem que tinha Joseba, que era irmã do rei, e pegou uma criança e guardou na casa de Deus. Que a criança, quando completou 7 anos, foi que a criança foi proclamada rei. E Atália, ela morreu quando ela soube que aquilo estava acontecendo.
Eles mataram ela. Ela era filha de Acabe e Jezabel. Ela herda as mesmas maldições da mãe. Então, nós aprendemos que nós não devemos fazer aliança errada. Não devemos brincar de crente, de servir a Deus. Devemos orar com quem nós vamos pôr na nossa vida. Que tipo de Deus está de trás das pessoas que eu e você quer andar com eles. Como Jezabel, que era uma mulher que tinha outro Deus, ela era idólatra. E Acabe acaba sendo manipulado por esta mulher. E ele acaba trazendo para o reino dele a idolatria. Ele acaba trazendo as influências dos deuses da sua esposa. Então é uma mulher que nós nunca devemos ser. Uma mulher idólatra, uma mulher manipuladora. Quem era Jezabel? Era uma mulher manipuladora. Quem é uma mulher? O que é uma pessoa manipuladora? Nós devemos ter cuidado. São pessoas que vê a nossa fraqueza. E aquela pessoa que consegue pegar a sua fraqueza e entra na tua fraqueza, seja emocional, seja nas amizades, seja na igreja. A pessoa manipuladora, ela pega as pessoas que têm um lado fraco, ou seja na amizade, ou seja na vida sentimental, ou seja no ministério. É na carência daquela pessoa. Ela entra naquilo para fazer o propósito do diabo. Foi Jezabel. Uma mulher que viu que Acabe era fraco, que Acabe já tinha saído do propósito de Deus. Foi um dos piores reis, porque foi um rei que ele não quis o propósito de Deus. Foi um rei que reinou, mas na vida espiritual ele não levava a sério aquilo que ele aprendia. Deus diz que não poderia fazer aliança com mulheres estranhas, ele fez. E quem é o manipulador? A manipuladora é aquela que vê que você é fraca. Você deixa de obedecer princípios e valores. Pode ver que toda pessoa que negligencia valores, princípio, a vida dela não é boa. Alguém manipulador está ali junto. Alguém que aproveitou daquela brecha está ali. Então, irmãos e irmãs, venhamos dar valor à palavra. Vamos ser um crente que serve a Deus de verdade. Não vamos ser fariseu. Não vamos ser hipócrita de ir para a igreja, apenas ouvir, mas não querer praticar. Nós vemos aí o sucesso de Esdras. Nós estamos na série de Esdras. Por que Esdras foi honrado, próspero? Porque ele estudava a Bíblia, ele praticava e ensinava. Diferente de Acabe. Acabe cresceu no meio do povo de Deus, mas ele não quis. Então, quando a gente não quer, vem os espíritos de engano na nossa vida. E entrou Jezabel, e ela viu essa fraqueza, e ela entra com idolatria. Idolatria também, irmãos, não é somente nós adorar uma imagem, não. Tudo aquilo que eu priorizo na minha vida acima de Deus se torna uma idolatria. E ali traz maldição para a minha geração. Traz maldição para a sua geração. Quando eu idolatro o meu conforto, quando eu idolatro minha casa, quando eu amo mais as coisas desse mundo do que as de Deus, quando eu coloco impedimento no meu chamado, quando eu coloco impedimento na minha vida espiritual pelas coisas, pelos amigos. Nós vemos que tem muitas pessoas que falam: eu não vou servir a Deus, não vou desfazer de minhas amizades. Eu não vou servir a Deus porque eu não quero confronto na minha casa. Eu não quero guerra entre eu e meu relacionamento. Eu não quero confronto na minha família, então eu prefiro não ir para a casa de Deus. Eu prefiro não querer saber de vida espiritual. Eu prefiro não saber do meu propósito. Eu prefiro paz entre eu e as pessoas do que eu ir fazer, do que eu ir para a igreja, ser confrontada. Então tudo isso é idolatria.
Porque quando você prioriza este mundo, as coisas aqui da terra, acima do teu propósito, quando você ignora entender quem é você para Deus, o que está em você, o que Deus quer fazer de tua vida. Porque quando a gente descobre o que Deus quer do nosso chamado, a gente vai sofrer por amor a Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que a gente se perde muitas coisas por Cristo. Porque quando a gente se perde por Cristo, a gente vai encontrar a vida que é de Cristo. E Cristo vai tirando o homem e a mulher da zona de conforto e colocando no homem e na mulher o reino dele. Então, irmão, idolatria não é só adorar uma imagem. Não é só trazer outros deuses estranho. Idolatria é quando você endeusa a tua vida, é quando você prioriza teus bens, tua casa, teu dinheiro, a vida sexual mais do que a Deus, o dinheiro mais do que a Deus, os amigos mais do que a Deus. Quantas pessoas não têm tempo para Deus? Você pergunta para elas: eu não tenho tempo. Eu nem tenho tempo de entrar na igreja, eu nem tenho tempo de ir na igreja, eu nem tenho tempo, eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho tempo. Isso se transforma também num Deus. O seu dinheiro muitas vezes é o seu Deus. As pessoas é o seu Deus. Seus bens é o seu Deus. E isso traz o quê? Maldição para aquela geração. Então Jezabel, uma mulher que nós nunca devemos querer ser. Uma mulher que trouxe idolatria para a nação de Israel. Uma mulher que fez aliança com a mulher errada. E o que nós nunca devemos querer também ser. Uma mulher que sabia maquinar o mal. Então, esta mulher, a personalidade dela todinha demonstrava maldade. Nós não vamos achar bens em Jezabel. Ela foi uma mulher que nela, a própria personalidade dela só maquinava coisa ruim. E nós devemos ter esse cuidado nos dias de hoje. E ela sabia maquinar maldade. Ela sabia como matar alguém, como destruir alguém. E não é diferente dos dias de hoje. Também existem Jezabéis nesses dias. Existem pessoas que elas sabem trazer influência errada para a minha e para a sua vida, irmãos e irmãs que vão ouvir essa palavra. Tem pessoas que você põe na tua vida, na tua casa, no teu ministério, dentro da tua casa, na tua família, daqui a pouco sua vida está arruinada. Há uma influência maldosa ali, vai infiltrando na tua vida, e depois o final é os caminhos da morte. Se Deus não tiver misericórdia e estender a mão. E Jezabel, ela maquinava o mal. Nós vemos que ela manda matar Nabote por causa de uma vinha. Um homem que tinha uma vinha, e ela queria a vinha de Nabote, e Nabote falava que ele não vendia aquela vinha. Era a herança dele, ele não vendia, e o rei Acabe entristeceu por causa daquela vinha. E Jezabel, ela disse para o marido dela não se entristecer. E depois ela vai lá e mata, e pega a vinha dele e dá para o marido dela. E assim também nós vemos que esse espírito, ele continua agindo através de pessoas. Maldade. Quantas pessoas não destroem a vinha do outro, o bem do outro? Quantas pessoas não têm inveja um do outro? Então essa mulher, ela era maldosa, ela maquinava o mal. E aquilo que ela planejava, ela conseguia fazer. Uma mulher que nós nunca devemos querer ser. Mulheres que fazem aliança errada. Mulheres que trazem espírito estranho para nossas vidas. Demônios. Mulheres idólatras, que não têm prioridade para Deus. Essa foi Jezabel.
que influenciou o povo de Deus. Ela tinha influência da maldade. Ela matou muitos servos de Deus e estabeleceu Baal em Israel. Era 900 profetas de Baal. Só restou o profeta Elias de servo de Deus naquela terra. Quem foi Jezabel? Uma mulher que era contra a palavra de Deus na boca de alguém, na boca de um homem de Deus. Era uma mulher que era contra o próprio Deus, era uma mulher ousada, era uma mulher manipuladora, uma mulher que não tinha medo de enfrentar Deus na vida de um homem, onde ela promete matar Elias. Existe também muitas Jezabel na terra ainda hoje. Existem homens e mulheres que não têm medo de enfrentar Deus, de enfrentar profeta, de amaldiçoar profeta, de amaldiçoar discípulos. E assim foi esta mulher, uma mulher perversa, uma mulher que enfrentava o profeta de Deus. Elias teve que esconder nas cavernas. Elias passou ali uma fase difícil dentro de caverna, não querendo mais pregar, ali escondido. Precisou Deus chegar até Elias e mandar Elias se levantar, se erguer, porque ele não estava sozinho, ainda tinha mais 7.000 homens de Deus que não iam se prostrarem a Baal. E assim, era tal a influência dessa mulher, uma mulher que não tinha medo de fazer o que ela queria fazer. Então que eu e você não venha querer ser uma Jezabel. E para nós não ser uma Jezabel, nós temos que ter cuidado, guardar o nosso coração em Deus, amar mais a Deus. Se Acabe tivesse amado mais a Deus, se Acabe tivesse obedecido os princípios e os valores, ele teria poupado sua vida, tua geração. A Bíblia diz que Deus vai levantar Jeú para exterminar toda a descendência de Jezabel. Porque tudo que o homem plantar nessa terra vai colher. Então a maldade, ela não permanece diante de Deus. A maldade, ela volta, ela é destruída pelo próprio Deus. Deus já tem homens e mulheres que ele levanta na terra para acabar com o espírito da maldade. E aqui Acabe foi influenciado, e Acabe vai morrer ali, naquele caminho ali que ele ia fazer. E esta mulher também, ela vai ter uma morte trágica. Então que eu e você tenha muito cuidado, porque nós não estamos em dias diferentes. Há muitas Jezabéis dentro das igrejas. Jezabéis manifestam dentro do corpo de Cristo. São mulheres sedutoras, mulheres que sabem manipular, mulheres de influência. Então, nós devemos ter cuidado com as nossas alianças. Orar a Deus com quem nós vamos andar de braços dados aqui na terra. Será que essa pessoa está com o mesmo Espírito Santo que o nosso? Será que essa pessoa fala a mesma língua que nós? O que está na vida daquela irmã, daquele irmão, daquele pastor? Porque a pessoa com quem se unir, você vai unir com o mesmo Espírito. Então muitas vezes nós vemos um homem, uma mulher rodar, pular, falar em língua, pregar, cantar, subir em altares. Mas muitas vezes, irmão, a vida deles, o fruto que está neles não é o de Deus. Então, cuidado com as nossas alianças. 2, cuidado com a idolatria. Idolatria é você priorizar tua vida aqui na terra acima de Deus. Sempre está pondo um impedimento. Não vou para a igreja porque eu não tenho tempo para Deus. Eu não vou deixar.
minha vida, minhas coisas, meus bens. Isso vai trazer maldição para a geração daquele homem. E as maldições, elas vão até a 4ª geração. Nós vemos que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, só José na 4ª. O 4º é que quebra a maldição, porque José foi um libertador. Então José, ele passou no teste, ele não quis mentir. José não caiu na vida promíscua sexual. José venceu aquela mulher. José não mentiu nos cárceres. E José conseguiu quebrar a maldição que havia da mentira de Abraão. Nós vemos que o povo de Deus sofreu em terras estranhas, peregrino, por causa da mentira de Abraão. Então, idolatria, ela traz maldição hereditária que leva até a 4ª geração. Só vai ser liberta aquela família se tiver alguém naquela família que for um libertador, que for uma pessoa que não gosta de mentira, não está atrás de interesse pessoal. José, ele não estava atrás de mentira. José não queria glória da terra. José, ele era o reino de Deus, era a palavra dentro dele. E José quebrou toda a maldição que havia na família de Abraão. Então, nós devemos pedir a Deus para guardar nosso coração, para nós não cair em maldições. Então, Jezabel foi essa mulher que nós nunca devemos querer ser uma mulher como ela. Mulheres de idolatria, mulheres que aproveitam a fraqueza das pessoas, que vê o lado fraco das pessoas, entra seduzindo, manipulando. Nós devemos ser sinceros com cada ser humano. Quando nós vemos alguém que é fraco, nós devemos olhar no olho daquela pessoa e dizer para ele, para ela, que ele não deve querer que ninguém seja uma bengala na vida dele, que ele deve querer Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas fracas, elas precisam muito de Jesus. Porque, irmão, elas querem que as outras pessoas dê para elas o que as pessoas não têm. Uma pessoa carente, ela quer sugar o relacionamento. Uma pessoa carente só vai entrar na vida dela gente manipulador. O que eu e você tem que falar para uma pessoa que é fraca? Ela precisa muito de Deus. Só Deus pode mudar um buraco de um ser humano. Uma orfandade que não foi preenchida pelo pai. Uma orfandade que não foi preenchida pela mãe. E tudo isso começa quando nós somos criança. Às vezes os pais, nossas mães não teve tempo para colocar nós no colo, dar carinho, porque trabalhava. E ali vem esse buraco na criança. E quando a gente se torna adulta, o ser humano que é mau, ele percebe essa carência. E ali ele entra te usando e abusando. Toda pessoa abusada, carente, vazia, ela precisa demais de Jesus. Porque quem tem Jesus, ninguém consegue destruir um homem ou uma mulher que Deus está dentro dele. Então eu e você precisa ter um coração blindado para nós não cair na garra de Jezabel. Porque Jezabel está aí na terra, está cheio de Jezabéis, que pega a carência das pessoas, manipula e o destrói. Mulher que nós nunca devemos querer ser Jezabel. E Jezabel teve um fim trágico. Ela disse que mataria Elias, mas Elias era um homem de Deus. E Deus, a vida dos profetas dele, só ele tira. Só Deus que pode matar e tirar um profeta da terra. Não é uma manipuladora, não é um idólatra. Só Deus. Então, como ela queria o mal de Elias, o mal vai voltar em cima dela. Porque Elias vai até Jeú, Jeú vai ser ungido. Era um capitão ali.
não era nem rei, mas Deus escolheu um homem de coragem para fazer o mal para a casa de Acabe. Porque Acabe era homem de Deus, era homem da linhagem de Israel, e ele caiu nessa fraqueza, porque ele não dava valor à palavra de Deus. Então toda a casa de Acabe foi destruída por Jeú. E Deus recompensou Jeú até a 4ª geração. Então, irmãos, que nós aprendemos sobre Jezabel. Ela teve um fim trágico, ela foi lançada de uma janela para o chão. E ela morreu ensanguentada ali. Quem comeu a carne dela foi os próprios cachorros. Por quê? Porque ela era uma mulher mau, ela desejava maldade, ela queria calar a boca dos profetas, ela matou muitos profetas, ela colocou na cidade de Deus os seus profetas de Baal, de Azera. Então, esta é uma mulher que hoje nós passamos aqui para os irmãos que vai assistir nossas pregações. É uma mulher que nós nunca devemos querer ser. Uma mulher maldosa, manipuladora, uma mulher idólatra, uma mulher que traz uma influência maligna para os ambientes, para os lugares onde nós passamos. Para nós não ser essa mulher, nós temos que ter um coração blindado no Senhor Jesus. Nunca deixar que nosso coração perca a graça de Deus e que Deus esteja dentro de nós. Porque se nós não tivermos um Deus dentro da nossa fé, nós somos manipulados nesses últimos dias. Porque não é diferente de hoje. O mundo de hoje é um mundo de interesses pessoais. Hoje, quando um ser humano encosta no outro, você já pode abrir teu olho que ele está querendo alguma coisa de você. É raro as pessoas que quer encostar em você para ser seu companheiro, sua companheira. É raro. Pode contar nos dedos. Quem encostar em você nos dias atuais para ser uma amizade pura, sincera e verdadeira. Que eu e você venhamos desiludir. Não é mais tempo de viver em cima do muro. Não é mais tempo de ser uma pessoa iludida, vaidosa, enganosa, mentirosa. Não é mais tempo. É tempo de ter um coração firmado em Deus. Um coração que ama a Deus. Para que nós não venhamos mentir para nós mesmos. Dizer, eu tenho uma amiga. Mas quando você virar as costas, ela desce a faca nas tuas costas. Eu tenho um marido, mas ele te trai na internet com outras mulheres. Ele, qualquer coisinha, ele vai embora e te deixa sozinha. Então não é mais tempo de iludir nós, não. É tempo de nós querer ter um coração blindado em Deus. Jesus é nosso amigo, nosso marido, nosso companheiro, nosso pastor, nosso amigo para todos os momentos e horas. É tempo disso. Hoje, para mim, valorizar um ser humano, eu valorizo hoje é quando eu vejo que dentro dele há fé. Porque quem tem fé vence esse mundo da mentira, esse mundo de Jezabel, esse mundo do engano. O que eu acho bonito hoje no ser humano é a fé. Ter fé é o suficiente para viver nos dias de hoje. Não adianta mentir, enganar, mas ter fé. Então, para nós vencer Jezabel, nós temos que ter fé. Fé no que nós aprendeu, praticar o que nós aprendeu, não trocar nossos valores, nossos princípios por causa de homens, de mulher, de ninguém. Porque Acabe vai morrer destruído por causa disso. Porque ele viu uma princesa, ele viu uma mulher bonita, ele se iludiu e ele se enganou, e no final a família de Acabe está no inferno. Porque foi uma família que perseguiu a palavra de Deus, perseguiu os profetas de Deus. Que adianta, meu irmão, minha irmã, você ganhar o mundo inteiro aqui na terra?
e perdeu o mais glorioso, que é a tua essência, teu caráter. E a história de Jezabel ficou uma história de uma mulher perversa. E qual é a minha história e a sua que nós vamos deixar aqui no mundo? Uma história de uma pessoa que levou influência errada para as pessoas. Uma história de uma pessoa idólatra. Uma história de uma mulher, de um homem que afrontava Deus na boca dos profetas, que matava os profetas. Uma história de uma pessoa como Jezabel, como Acabe, que poderia ter feito coisas gloriosas, mas deixou uma geração que foi destruída. E toda a geração deles foram destruída por Jeu. E assim é com todo homem e mulher que aceita a maldade. O final deles é ser destruído, se não se arrependerem de alma, de espírito e de corpo. E aqui fica a nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Hoje nós falamos sobre Jezabel. Você que vai acompanhar essa palavra, essa série lá no meu canal, escreve lá se você não é inscrito, comenta lá, deixa like lá e abençoa compartilhando o nosso canal. Muito obrigado, os irmãos e as irmãs que já faz parte desse projeto de Deus, de levar a mensagem que é pregada aqui no altar da igreja para o mundo, e que Deus vai cada dia crescer nessa palavra mais, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Que Deus abençoe.